A paz do Senhor para os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Célia. Eu gostaria de contar alguns sonhos, algumas revelações que o Senhor tem me dado. Já faz algum tempo, mas hoje o Senhor me incomodou para mim poder estar fazendo essa gravação. O primeiro não foi bem um sonho, foi um arrebatamento de sentido. Foi um dia ou dois, eu não lembro muito bem, porque eu não sou muito boa de guardar datas e horários. Um dia ou dois após Israel ter sido atacado. Era noitinha e eu fui deitar, e assim que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu senti o meu espírito ser puxado, como se eu estivesse sendo arrebatada em espírito. E o Senhor me levou numa rua escura, numa rua muito escura, e começou a descer do céu letras gigantes, letras árabes, né? Letras de israelitas, aquelas letras quadradinhas, e começou a descer do céu. E essas letras começaram a ficar gigantes, elas começaram a rodar, rodar, rodar ao meu redor, e algumas delas esbarravam em mim. E aquelas letras rodavam, rodavam ao meu redor, e de repente elas voltou para o céu, as letras. Aí eu voltei assim o sentido, e eu perguntei para Deus o que significava aquilo. E o Senhor me disse, princípio de dores. Começou o princípio de dores. Então, esse foi o primeiro que o Senhor me deu. E o segundo que o Senhor me deu foi que eu estava no meu quarto e, de repente, alguém jogou uma sacola. E dentro dessa sacola, tinha cobras. E quando jogou, eu saí correndo e gritando para chamar alguém para tirar aquelas cobras do meu quarto. Quando eu voltei, aquelas cobras, elas estavam saindo da sacola e elas estavam assim, tipo, se entrelaçando. E sabe quando cobra dança uma com a outra assim? Fica batendo a cabeça uma na outra e elas saíam da sacolinha, já estavam assim saindo, já estava com quase todo o corpo fora da sacola. E aí eu acordei e perguntei para Deus o que significava. E o Senhor me disse assim: eles estão se preparando. Então, o Senhor me deu entendimento que é na parte política, né? Os governantes estão se preparando para acontecer o que tem que acontecer, né? E o terceiro sonho foi sobre o Elon Musk. Eu sonhei que eu estava, né, numa rua escura. Sempre que o Senhor me mostra a rua escura, é porque ele está mostrando o fim dos tempos. E acima da minha cabeça, assim, abaixo do céu, assim, acima das pessoas, tinha três cabeças. E essas cabeças estavam cobertas com toucas, sabe aquelas toucas de feiticeiro, que faz feitiçaria e tal, né? Tava coberta. As três, e era cinza. E eu ouvi a voz do Senhor bem clara e disse assim: Ele vai se mostrar para você quem verdadeiramente Ele é. Aí uma dessas três cabeças desceu, rodou assim e virou para mim. Quando eu olhei, era o Elon Musk. E aí eu olhei para ele e falei assim, com autoridade para ele. Eu falei: Eu sei que ainda dá para viver nessa terra, mas eu também sei que daqui a uns tempos vai ser insuportável viver aqui. Aí ele fez uma cara de ira, de ódio, e rodou assim aquela cabeça e voltou para cima, onde estava junto com as outras, voltou junto com as outras. E eu saí andando pela cidade, só tinha robô, robô, robô. Mas era como se fosse gente. Não tinha aparência de robô. Mas eu sabia que era robô por causa dos olhos. Não tinha o brilho nos olhos que o ser humano tem. Era só robô, robô. E dentro de um aquário tinha um robô andando e conversando como se fosse gente. E nada acontecia com aquele robô dentro da água. No corpo, como se fosse gente, né? Que normalmente, antigamente, os robôs não poderiam entrar na água, né? Que estava curto-circuito, que queimava. Mas esse robô não, ele estava dentro do aquário, conversando, chamando as pessoas, conversando com as pessoas como se fosse gente. E eu falei: nossa, mas
parece claramente que é gente. Aí esse foi mais um sonho que Deus me deu. Um outro sonho que Deus me deu foi sobre máquinas. Eu sonhei que aqui o Brasil, meu bairro estava sendo invadido e a gente estava sendo vigiadas, as pessoas estão sendo vigiadas pelo WhatsApp. E tinha pessoas na minha casa me vigiando, tudo que eu falava pelo WhatsApp. E eu falei assim para uma dessas pessoas. Ele achou que estava escondido, mas eu sabia que ele estava ali. Eu falei assim, ó, tá proibido. Vocês não podem ficar vigiando as pessoas pelo WhatsApp. E de repente, eu tentei fugir daquele lugar. Quando eu saí, que era dentro da minha casa, quando eu saí correndo, eles começaram a gritar, gente, mas ela despertou. Ela está lutando. Como que ela está lutando se a maioria está dormindo? Como que ela está lutando? Aí um deles falou assim, é porque ela luta com o pensamento. Ela luta com o pensamento. E de repente eu virei uma guerreira. Virei assim, as vestes características de uma guerreira. E os robôs vieram para me matar. Só que eu comecei a lutar contra aqueles robôs e eu comecei a destruir aqueles robôs. E um dos robôs é aqueles pequenininhos que limpa o chão, sabe? Que fica andando no chão, pegando poeira no chão. Ele se transformou num robô, numa máquina que queria me matar. E eu peguei e destruí esse robozinho. E quando eu destruí esse robozinho, ele começou a jorrar sangue. Começou a jorrar aquele líquido vermelho, né? Jorrar, jorrar, jorrar aquele líquido vermelho. E ele dizia aquela palavra, sangue, sangue. E começou a jorrar, jorrar, jorrar. Aí o Senhor, né, me disse, né, que nós estamos sendo vigiados, né? E tem também o outro sonho que Deus me deu, foi que eu estava aqui na frente da minha casa e eu comecei a ver foguetes dos Estados Unidos passando em cima no céu, passando em cima da minha casa. E eu olhava e eu dizia assim, ah, isso aí, ó, é para os Estados Unidos, vai ser bênção para os Estados Unidos. Mas eu falei assim, mas a que preço? A que preço vai ser isso? E eram essas naves que passavam no, no, aqui no céu, em cima da minha casa. E vi também, quando eu estava no culto, tanques de guerra descendo a avenida da minha casa. Então, esse daí foi mais um. E eu vou falar o último que eu tive a noite passada, que eu estava num lugar que parecia um jardim, mas era um jardim dentro de uma escola, sabe? Tinha acontecido já umas coisas antes, mas o mais importante, né, eu vou falar para os irmãos, que eu estava nesse lugar, né, e tinha um senhor, e eu só escutava o sussurro dele, que ele estava fazendo perguntas. Ele queria saber o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas, ou quem eram aqueles seres, era isso que ele estava perguntando. E ele estava assim, encostado perto de uma árvore seca, e em cima dessa árvore começou a cair uma gosma transparente. E veio uma senhora e começou a falar assim para ele: eu sei o que significa isso. Eu sei o que isso quer dizer. Eles estão trabalhando na mente das pessoas, estão unificando, eles querem fazer a união das pessoas, porque eles querem trazer guerras. Ela estava querendo dizer, né, que vai ter uma unificação mundial, porque eles querem fazer guerra. E vai ter guerra atômica, vai ter bomba nuclear. E eu saí do meu lugar e eu comecei a falar para aquele senhor, se prepara para bomba, para guerra nuclear, porque vai ter guerra nuclear, vai ter bomba. E aquele homem fez uma cara de desespero, de choro, e de repente aquele mundaréu de gente começou a correr, correr, correr como se estivesse fugindo de algo. Irmãos, quem está orando, vigiando e está ligado no que está acontecendo, está ouvindo, né, os testemunhos, os profetas de Deus, sabemos, irmãos, que o Brasil vai ser invadido pela China. Vamos levantar um clamor, irmãos, para que isso não aconteça, para que Deus venha intervir. Porque eu estava orando e o Senhor disse que ia trazer uma intervenção divina a favor do Brasil. Que o Brasil não é um país de guerra. Não é um Brasil que constantemente está em guerra, provavelmente não temos nem armamento para isso. Então vamos orar para que o Senhor interceda, para que o Senhor não permita que isso aconteça.
para que o Senhor venha guardar o Brasil, guardar nosso país, guardar nossas famílias. Vamos levantar um clamor, oração. Amém, irmãos? Eu tenho sentido muita ira do Senhor contra o Brasil. O Senhor disse que Ele vai vir com grande ira sobre as nações e ceifar as vidas. 2 vezes o Senhor me falou e eu senti muito a ira do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos clamar. Vamos estar em constante oração. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Compartilhe esse áudio. Quem tiver canal, pode compartilhar. Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe no grupo da família. Amém?